Aqui está a sua melhor companhia. CYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. 13h04. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, amigo ouvinte. Hoje é domingo, 14 de fevereiro de 2021. Estivemos aí com o Vandeco, com a programação 104.9 Cafelândia FM. Muito obrigado pela sua audiência, amigo ouvinte. E estamos agora com o programa Evangelho para Todos. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa. Ou seja, não defendemos aqui nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja. Também não defendo o que eu acho, que eu penso num espaço aqui de 15 minutos, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou ou aquilo que os apóstolos falaram em relação ao próprio Cristo, ou seja, aquilo que eles confirmaram pelo Espírito Santo, já aquilo que Jesus Cristo tem falado ou tem feito, conquistado por mim e por você na cruz do Calvário, ou aquilo que Jesus Cristo falou, o apóstolo Paulo tem afirmado. Por esse motivo defendemos aí a nova aliança, o Novo Testamento, né? O próprio Jesus Cristo mostra isso. Se você prestar atenção na última ceia de Jesus Cristo, você vai ver o próprio Jesus Cristo pegando ali, né, o pão, também pegando ali o vinho e levantando, dando graça, dizendo: este é meu corpo que será entregue por vós. Simbolicamente, o pão é porque ele ia após aquela cerimônia, ia para a cruz, então ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Então Jesus deixou bem claro que até aquele tempo, né, os próprios judeus comemoravam a Páscoa lá do passado, né, a Páscoa que significava a presença de Deus pela representação ali do sangue, né, passado do cordeiro, passado ali em cima nas portas, né, para que o anjo da morte não viesse atacar o povo na época. Assim também hoje não é diferente em relação a ter esta marca que é o Espírito Santo de Deus firmado na verdade. Então, quanto mais eu e você vamos conhecendo a verdade, que é Jesus Cristo, a verdade que está na orientação do Filho de Deus, mas nós vamos sendo participante, né, daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com uma religião, tem a ver com a orientação que entra dentro de mim e de você, produz crença e produz conversão, produz atitude. Isto é se converter. Se converter é mudar procedimento de conduta, aquilo que eu vinha
fazendo o que é errado, não somente aos olhos do mundo, mas aquilo que eu descobri pelo ensinamento de Jesus Cristo, que é errado essa prática, então eu vou deixando ela, eu vou abandonando ela e eu vou me convertendo e vou sendo participante daquilo que Cristo Jesus falou e daquilo que ele veio e conquistou lá na cruz do Calvário. Ninguém melhor que o apóstolo Paulo, defensor do cristianismo, defensor da orientação de Cristo, para falar conosco através das cartas usado pelo Espírito Santo de Deus. E ele escreve uma das cartas aos Gálatas, capítulo número 1, o versículo é o 6 até o 14. Jesus Cristo vai mostrar claramente para mim e para você que nas orientações religiosas, ou seja, naquilo que as igrejas defendem, ou naquilo que chega até você de orientações e a mim, que entra dentro de nós através dos nossos olhos, nossos ouvidos, pode estar contaminada, pode ser uma orientação, uma boa nova que não é o Evangelho. E Jesus Cristo fala aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 14, o quanto eu e você estamos corrompidos, nosso coração, nosso entendimento está corrompido. Você pode ver que há muitas sementes que são os ensinamentos de Cristo, que na nossa vida ou em áreas de nossa vida, não produz frutos, não só o fruto da cura, mas demais aí frutos não produzem. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido, existem muitas pedras e muitos espinhos, segundo o próprio Cristo em Mateus capítulo 13, ele fala a parábola do semeador. Você pode conferir na sua casa, você vai ver que ali a boa semente é a orientação de Cristo. Também ele fala ali que o terreno sou eu e você, espinhos, pedras e chão batido é o nosso entendimento. O nosso coração está corrompido, está ali está cheio de interesses das informações que chegaram até mim e você, estão reinando em nós, está reinando em nós essas orientações. E quando nós nos deparamos com a orientação de Cristo, a tendência é nós o que? Achar esta informação muito amarga, muito sem açúcar, né? Ou seja, sem um gosto. Por esse motivo, às vezes, há aí uma rejeição de início, como o próprio Cristo Jesus fala lá sobre a semente que caiu entre pedras, né? Ele diz que logo nasceu, mas veio o sol e secou, porque não tinha raiz, né? Ou seja, assim a comparação que ele fez com a orientação dele que chega em nossa vida, mas não produz fruto. É uma orientação que chegou, parecia que ia dar grande resultado, acabou vindo o sol. Ele falou que os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Ele falou que era o sol, era o mesmo efeito que o sol faz sobre sementes que não têm raiz, né? Ele vem ali e agride ali a pequena muda ali, ela acaba murchando, secando e não tendo nenhum tipo de produção ou algo que venha a ser benéfico. Gálatas capítulo 1, versículos 6 até o 14. Eu sei que o mundo perece. Jesus Cristo falou, está falado. Forte abraço, São Júlio Albano, também o Rosalina Vera, amigos da Almoxerifado Industrial, muito obrigado pela sua audiência. Amigo ouvinte, o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo de uma maneira tremenda em várias cartas, e aqui só está, o apóstolo Paulo só está criando ali uma repreensão, né, escrevendo aos Gálatas, repreendendo eles, porque eles estavam da mesma maneira que estava ali em Mateus capítulo 13, na palavra do semeador, o coração e o entendimento daqueles que estavam à frente, estavam ali esparramando orientações para o povo. Vê o que está escrito aí? Assim está escrito também, assim diz o Senhor, capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 ao 14. O apóstolo Paulo escreve assim, eu me maravilho-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo,
Se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja amaldiçoado, ou maldito. Porque preso eu agora estou a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi a minha antiga conduta no judaísmo, como de sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, usado aí pelo Espírito Santo de Deus para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Então, amigo ouvinte, nesta passagem existe bastante revelações, mas eu queria passar para você que o apóstolo Paulo, ele era um defensor de uma religião. Ele era zeloso das tradições dos pais dele. Também ele deixa bem claro aqui que ele era zeloso do judaísmo, onde até hoje nós sabemos que existe os judeus e que existe a religião judaica, que são o judaísmo. O judaísmo defendem vários livros, alguns livros da Bíblia, né? Principalmente eles defendem bastante a fé e a conduta de Abraão, né? Ou até mesmo de Moisés. Mas se você olhar hoje nas igrejas que são ditas como cristãs, né? Se você for olhar, você vai ver, você vai encontrar muita coisa misturada dentro das religiões. Você dentro da igreja hoje, né, não só o representante da igreja, mas os ensinamentos em geral, eles tiveram que se aperfeiçoar com o agrado, com aqueles que iam participar da igreja. Com isso, para agradar eu e você, os pregadores em geral, eles tiveram que se aperfeiçoar a nós. E para se aperfeiçoar a mim, a você, a nós que estamos frequentando, eles tiveram que trazer vários tipos de ensinamentos diferentes. Se você for hoje dentro de qualquer instituição religiosa, não é uma crítica, é só para mostrar que o apóstolo Paulo estava falando aqui claramente de que ele não estava preso a homens, sim a Deus. Ele falou que se tivesse que agradar aos homens, ele não seria servo de Deus. Então é muito importante que se você quer um bom remédio, se você quer uma boa cura, você deve ir direto na fonte do remédio, que é Jesus Cristo, na orientação direta dele. Porque se você depender de uma instituição religiosa, ou de uma igreja, ou até de um líder de A, B, C, certamente você não vai conseguir receber esta essência diretamente da fonte, porque eles não são fontes. A fonte é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala bastante sobre isso. Tanto que você pode pegar, eu examino a mim, você deve examinar você mesmo, você deve examinar a tua própria religião, e deve seguir ela se dentro do teu conceito está certo de seguir. Mas eu digo assim para você, que dentro das religiões existe muita coisa. Se você olhar hoje as igrejas que são ditas como cristãs, você vai encontrar ali o judaísmo dentro dela, você vai encontrar ali o espiritismo, você vai encontrar também outras como o islamismo ali dentro, que são os mesmos costumes de outras igrejas. Você vai encontrar até o satanismo, vai encontrar também dentro delas a religião lá antiga, no Antigo Testamento, bastante reprovada por Deus, né? Que era, esqueci no momento aqui qualquer religião, mas se você encontrar ali os inimigos de Davi, de Salomão, que eram os que atacavam ali o povo de Israel, você vai encontrar que eles tinham um culto ali, eles cultuavam ali alguma coisa, e isso foi trazido para dentro das igrejas que são denominadas cristãs, que deveriam ser uma igreja cristã. E não é uma crítica a elas não, porque eu tenho consciência do quanto essas igrejas têm que lutar para agradar eu e você. Essa é a realidade. E também tem que lutar uma com a outra, infelizmente, para se manter na mídia, né? E o apóstolo Paulo fala aqui um pouquinho, aqui no versículo de 6 até o 14, ele deixa bem claro aqui de que é muito importante eu e você ficarmos atentos. Vamos ler novamente? Eu vou fechar aqui meu tempo de 15 minutos, mas eu vou ler novamente só para ficar bem claro para você de que não é uma crítica minha a religiões, mas é para deixar bem claro que o apóstolo Paulo,
ele criticava e muito aos Gálatas, porque os Gálatas estavam confundindo a orientação perfeita de Cristo com os demais ensinamentos. E ele dizia claramente aqui, ele vai falar que se um anjo do céu anunciar uma outra coisa que não seja o que Cristo falou, seja amaldiçoado. E ele fala mais, ele fala assim, nós mesmos, ou um anjo do céu, ou seja, se ele mesmo, apóstolo Paulo, de repente, ou eu, Ismael, por exemplo, eu defendo o ensinamento de Cristo como prioridade. De repente, amanhã, eu vou ignorar Jesus Cristo. Pode ignorar eu, que já foi, já está contaminado, está corrompido, e esse já não é servo de Cristo, porque eu estou procurando agradar você. E aí, se eu quiser agradar você, eu não vou ter como agradar a Deus. Esta é a pura realidade. Ele fala nos versículos de número 6 ao 14. Vamos ler novamente para me fechar aqui a minha participação dos 15 minutos. Ele fala assim, ó. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, veja bem o que ele falou, ó, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, ou seja, uma outra orientação, outro ensinamento que venha camuflar, esconder ou diminuir o ensinamento de Cristo, ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, seja maldito. Versículo 9, assim como vos disse, de novo venho dizer, né, se alguém vos anunciar um outro evangelho, um outro ensinamento, uma outra boa nova, além do que já recebeste, seja amaldiçoado ou maldito, que está escrito anátema, que significa a palavra amaldiçoado ou maldito. Versículo 10, ele fala assim, preso eu estou agora ou a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele fala bem claramente que a orientação que ele trazia com ele não tinha recebido de homem algum, mas sim do próprio ensinamento de Jesus Cristo. Versículo 13, porque já ouviste que o apóstolo Paulo era um perseguidor da orientação de Cristo, era um perseguidor de todo aquele que defendia não só o nome de Jesus, como defendia o ensinamento de Cristo. E aí ele fala assim, porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Se ele era do judaísmo, ele era do povo judeu, defendia as tradições e costumes não só dos pais deles, como também do judaísmo, e com isto ele não aceitava a orientação de Cristo, o costume e a tradição ou o ensinamento do Filho de Deus. E então ele veio se converter e depois passou a ser um orientador da orientação, do ensinamento de Jesus Cristo. Porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, que de sobremaneira eu perseguia, a igreja de Cristo e a assolava. Versículo 14 ele termina dizendo, e na minha nação eu excedia em muito o judaísmo e na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele era um defensor dos costumes, das tradições dos pais dele, dos pais dele no caso, mas logo que ele recebeu a verdade, a orientação de Cristo, ele foi se desconvertendo do ensinamento que não era o cristão e passou a ser um orientador cristão. E é bem claro isso no livro de Hebreus, também em Efésios, você encontra a diferença bem clara entre uma orientação e outra, entre um Antigo Testamento e um Novo Testamento, entre antes de Cristo ter ido para a cruz do Calvário e ressuscitado, após Jesus Cristo ter ido para a cruz do Calvário e ressuscitado. Existe uma diferença enorme, a qual quando você começa a querer entender, vem outros ensinamentos e logo você deixa para trás esse ensinamento que vai conhecendo a verdade vai nos libertando. O que Jesus Cristo tem a ver com religião? Nada. Jesus Cristo está muito acima de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja. Por quê? Porque ele traz dentro de você o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, firmado na orientação de Cristo e naquilo que não contraria a Cristo, ser firmado na verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas permaneça, hoje para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Na sequência vem aí a programação 104.9 Cafelândia FM. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus.
Jesus Cristo falou, falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.